Hello, gente! Vamos falar um pouco de inspeção de carne. Eu quis trazer esse assunto de formação de ácido lático, queda de pH pós-mortem, capacidade de retenção de água, aquela questão de carne DFD e PSE, porque eu acho que é um assunto que pode confundir um pouco. Então vamos lá para a fisiologia. O animal morre, e aí se o animal morre, o oxigênio para de ser fornecido. Então o organismo, que antes estava produzindo energia por via aeróbica, ou seja, com a presença de oxigênio, ele começa a produzir energia por via anaeróbica. Só que toda vez que a gente produz energia por via anaeróbica no organismo, a gente tem formação de ácido lático. E se a gente tem formação de ácido lático, o pH cai. Essa queda gradual do pH do músculo vai de 7 no animal vivo para aproximadamente 5,4 a 5,8 após algumas horas. E aí o que acontece? A gente tem lá as fibras musculares, bem feinho aqui, tá? A gente tem as principais proteínas lá, que são actina e miosina, e a gente tem algumas cargas elétricas. Enfim. O pH vai caindo e aí quando o pH ele se aproxima do ponto isoelétrico dessas proteínas, elas têm um ponto em que elas ficam mais equilibradas, a repulsão entre elas diminui. É mais ou menos ali entre 5,2, enfim. Então quando a gente tem essa queda do pH e esse pH se aproxima do ponto isoelétrico dessas proteínas, as cargas positivas e negativas delas se neutralizam, então diminui a repulsão entre elas. Se diminui a repulsão, elas vão pegar e fazer o quê? Elas vão pegar e se aproximar, elas vão ficar mais juntinhas. E aí, se elas ficam mais juntinhas, elas acabam espremendo, né, entre aspas, aí, a água retida no interior das fibras. Então, elas perdem a capacidade de retenção de água, porque elas começam a se espremer, ficar mais juntinhas, e aí diminui essa capacidade de retenção de água no interior das fibras. Então, começa essa água a sair. Deu para entender mais ou menos como acontece? Aí, enfim, vamos lá explicar a questão da carne PSE e DFD. Aí, pegando isso que eu falei e aplicando nos conceitos de PSE e DFD, basicamente o que eu falei, se isso acontece de maneira muito rápida ou inadequada, a gente vai ter uma carne PSE. Então, a carne PSE vai ser o quê? Vai ser aquele estresse pré-abate. E aí, esse estresse pré-abate vai gerar uma queda de pH muito rápida ou inadequada, ou seja, isso que eu acabei de explicar, da queda do pH, do ácido lático, da queda do pH, que vai alterar as cargas, vai diminuir a repulsão e vai reduzir a capacidade de retenção de água, isso vai acontecer de maneira muito rápida, por isso que essa carne fica exsudativa. Ela fica com exsudação excessiva, textura comprometida e perda de suculência, porque a gente não retém água no interior das fibras. E a questão da carne DFD é aquele animal que ele passa por um estresse crônico, um estresse prolongado. Então pensa, se esse animal está passando por um estresse prolongado, crônico, ele vai usar as reservas de glicogênio, que são as reservas de glicose que a gente tem lá no músculo. E aí, aqui ficou errado, tá? Mas e aí, lá na hora do abate, quase não vai sobrar essa reserva. Porque o glicogênio é isso, é um armazenamento, uma reserva. Só que se ele está sofrendo estresse prolongado, ele vai usar essas reservas de glicogênio. Logo, não vai ter quase glicogênio para a gente usar. Aí, na hora do abate, quase não sobra glicogênio, então não é formado ácido lático suficiente para o pH cair. Porque esse ácido lático, ele vai ser formado a partir dessas reservas de glicogênio. Porque ele é formado, lembra, o oxigênio para de ser formado, a gente começa a produzir energia ATP por via anaeróbica e isso forma ácido lático. Só que se a gente não tem muita reserva para fazer isso, não vai ter a formação de ácido lático suficiente. Então o pH dessa carne não cai tanto, fica ali em aproximadamente 6,5. E aí, se esse pH fica distante do ponto isoelétrico, que é 5,2, 5,3 aproximadamente, que é o pH que aqui chega perto, essas proteínas elas vão segurar mais água dentro da carne, elas não vão se aproximar tanto. Então, elas vão ter uma capacidade de retenção de água e não vão soltar exudato para a superfície. Só que isso dá um aspecto por fora de seca, firme e escura.
mas ela tem uma capacidade de retenção de água maior. Então, isso que pode confundir. A gente achar que a carne DF dela é seca, firme, escura, então ela tem baixa capacidade de retenção de água. Ela não retém água, ela fica seca. Só que não, ela tem alta capacidade de retenção de água. Ela fica retida lá dentro das fibras e ela não solta para fora, que nem a PSE. A PSE, ela não tem essa capacidade de retenção, então ela solta e fica exudativa, mole. Deu para entender?